Às 5h45 da manhã de 26 de maio de 2025, um piloto da Força Aérea Ucraniana entrou na cabine de um caça soviético MiG-29 que tinha uma missão impossível. Ele atacou o quartel-general do FSB em Glotovo, a apenas 5 quilômetros da fronteira ucraniana. Foi o primeiro ataque à sede dos serviços secretos russos na história da guerra. Até então, o FSB era considerado invencível, pois estava cercado por várias camadas de proteção e era considerado um local proibido onde nenhum comandante ucraniano ousava se aproximar. No entanto, os tempos mudam. Mesmo para os padrões ucranianos, esse voo foi uma loucura. O piloto tinha de voar a uma altitude não superior a 50 metros abaixo do nível das árvores e das linhas de alta tensão para evitar os radares. Em seguida, num ponto previamente escolhido, subir abruptamente 5.000 metros, lançar as bombas e mergulhar novamente antes que a defesa antiaérea russa tivesse tempo de reagir. Às 6h15 da manhã, o MiG já estava voando tão baixo sobre os campos ucranianos que a turbulência dos motores dobrava as plantações e bandos de pássaros voavam em pânico para todos os lados. No painel de instrumentos estava preso um pequeno iPad que mostrava a localização do alvo Glotovo-Sede do FSB, que é um símbolo da antiga KGB onde Putin começou a sua carreira. De acordo com a inteligência ucraniana, era neste edifício que se planeava desestabilizar as zonas fronteiriças e onde se encontravam as forças russas. Na cabine do MiG-29 não havia qualquer sistema de navegação moderno. Era um avião projetado na década de 1980 e ninguém imaginava que algum dia ele seria capaz de lançar bombas francesas de alta tecnologia, mirando com a ajuda de software ucraniano e satélites americanos. Tudo era feito manualmente. Antenas GPS soldadas em fábricas nos arredores de Kiev. Alimentação elétrica fornecida através de painéis abertos na fuselagem e software desenvolvido por especialistas locais para converter sinais GPS em dados compreensíveis para a antiga aviônica. Neste cenário irreal, o piloto conduzia a sua máquina através de todas as linhas de alta tensão, torres de comunicações e telhados de casas rurais, sabendo que qualquer erro significaria a sua morte. Ao mesmo tempo, os S-400 russos, orgulho da defesa aérea da Rússia, tinham um raio de ação de até 400 quilômetros, mas eram praticamente incapazes de enfrentar aeronaves voando tão baixo. A curvatura da Terra limitava a zona de visibilidade do radar. E o piloto era como um fantasma invisível e inaudível, mas mortalmente perigoso se permanecesse abaixo dos 50 metros. No entanto, chegou o momento em que a invisibilidade tinha de ser quebrada. Ele atingiu o ponto de lançamento às 6h22. O piloto levantou o avião quase na vertical, levantando o leme. Os radares russos dispararam um alarme quando o MiG-29 decolou como um foguete. Ele rapidamente ultrapassou os 5.000 metros em segundos. Todos os radares de Belgorod a Moscovo estavam a acompanhar esse objeto. No entanto, o efeito surpresa era a sua vantagem. Foram necessários 30 a 45 segundos preciosos para que os sistemas de defesa aérea russos identificassem o alvo, preparassem uma resposta, fizessem os cálculos e disparassem. O piloto ucraniano tinha apenas alguns minutos para concluir a manobra e escapar. Ele lançou 2 bombas AASM, os martelos franceses mais caras do que a maioria dos apartamentos na Europa, e rapidamente colocou o MiG em uma manobra de curva fechada, mergulhando de volta para o solo. Os mísseis antiaéreos lançados de posições perto de Belgorod não conseguiram atingi-lo. Eles simplesmente não estavam preparados para uma altitude tão baixa. Essas 2 bombas deveriam atingir o alvo 2 minutos após o lançamento, guiadas por sistemas inerciais e GPS. Nesse momento, o piloto conseguiu escapar, deixando para trás apenas o barulho das turbinas e um rasto destrutivo de metal francês, código ucraniano e precisão dos satélites americanos. A história é reescrita em momentos como este, quando uma pessoa, um avião e uma ideia podem mudar o rumo da guerra.
Nos mesmos momentos em que a carga mortal foi lançada sobre o MiG-29 do piloto ucraniano, duas bombas francesas, a ASM Hammer, começaram a voar sozinhas em direção ao edifício do FSB, em Glotovo. Além disso, apesar de parecerem bombas aéreas comuns, a sua construção representa a perfeição da engenharia ocidental adaptada às condições do céu de combate pós-soviético. A bomba AASM, Armement Air Sol Modular, é mais do que uma simples bomba. É um conjunto de módulos que pode transformar um projétil comum em um aparelho voador de alta precisão. Os desenvolvimentos franceses possuem um sistema de navegação inercial com GPS e um propulsor de combustível sólido. Este último aumenta a velocidade da bomba para 0,8 Mach, o que aumenta o seu alcance para 70 km e torna mais difícil a sua interseção por sistemas de defesa antiaérea. No entanto, a questão principal é como combinar tal arma com o obsoleto MiG-29, cujos instrumentos nem sequer conseguem reconhecer um sinal de satélite. A resposta está na criatividade dos ucranianos. Os engenheiros de Kiev alteraram os suportes, instalaram antenas, instalaram cabos e, o mais importante, criaram um software capaz de traduzir as coordenadas modernas para uma linguagem compreensível para a eletrônica obsoleta. No centro da interface estava um iPad comum preso ao painel de instrumentos. Ele exibia as coordenadas e enviava sinais para os sistemas de lançamento adaptados. Assim, a bomba francesa, o satélite americano e o código ucraniano se uniram em uma ousadia tecnológica. Tudo isso aconteceu em meio a disputas geopolíticas dentro da OTAN. Nas últimas semanas, após este ataque em Bruxelas, Berlim e Paris, surgiram controvérsias. Alguns políticos, especialmente da Alemanha, expressaram preocupação com o facto de armas francesas serem utilizadas em ataques ao território russo, mesmo contra instalações militares. A escalada pode levar a um envolvimento direto da OTAN, afirmou o presidente da Comissão de Defesa do Bundestag, segundo a Die Welt. No entanto, as autoridades em Paris acolheram com cautela o resultado, afirmando que os ucranianos têm o direito de se defender com todos os meios disponíveis. É interessante notar que o ataque também foi usado para promover o sistema AASM. Os militares franceses afirmam que o uso bem-sucedido dessas bombas em uma das instalações mais protegidas da Europa demonstra sua superioridade em relação às bombas americanas, JDAM, em termos de precisão e resistência a interferências. O Le Monde informou que a Ucrânia recebeu da França mais de 50 conjuntos AASM, dos quais parte já foi modernizada por engenheiros ucranianos. Segundo dados não confirmados, as novas versões já estão a ser testadas em conjunto com caças Mirage 2000 que a França planeia entregar a Kiev em breve. Outro dado interessante é que especialistas militares britânicos estão a considerar a possibilidade de implementar sistemas semelhantes em antigos aviões soviéticos que fazem parte do arsenal dos países da Europa Oriental, segundo a Sky News. A Polônia, a Bulgária e a Eslováquia transferiram ativamente MiG-29 para a Ucrânia. Agora, em Londres, está a ser considerada a criação de uma plataforma comum de munições de padrão ocidental para esses aviões. Tudo isso indica o início de uma nova era de tecnologia militar, em que a necessidade apaga as fronteiras entre as tendências NATO e soviética. A modernização não ocorre nas fábricas, mas sim em soluções de campo, criadas rapidamente em hangares, mas com uma eficácia impressionante que dão nova vida a máquinas antigas. Foi o momento em que os ucranianos provaram que a tecnologia nem sempre é o mais importante, afirmou um analista militar da Rand Corporation, que preferiu permanecer anônimo, descrevendo a missão sobre Glotovo como uma sinfonia de improvisação. O mais importante é a criatividade e a determinação. É possível vencer a política e o betão mesmo que o avião seja antigo. E então, essas bombas explodem.
Elas se movem diretamente para as coordenadas que foram programadas manualmente no iPad a uma velocidade de quase 1000 km/h. Além disso, ninguém na Rússia percebe que, em breve, o futuro, o passado e o futuro do seu sistema de segurança nacional serão completamente destruídos. Às 06h24, um alarme vermelho apareceu nos radares na parte ocidental da Rússia. Apesar de o MiG-29 ter desaparecido das estações de vigilância, 2 objetos em movimento rápido, bombas AASM, foram avistados a 8 quilômetros acima do horizonte, movendo-se em direção à região de Belgorod. No posto de comando do S-400, rapidamente começou uma corrida. O S-400 Triunfo é um dos mais poderosos sistemas de defesa antiaérea em serviço na Rússia. Ele pode rastrear até 300 alvos simultaneamente e os mísseis 48 NN6, com velocidade de 6 Mach, podem atingir alvos a uma altitude de até 30 km. No entanto, há uma limitação simples mas vital para todo esse poder: a física e o tempo. Qualquer sistema de defesa antiaérea pode facilmente atingir bombas em voo descendente. A sua visibilidade no radar é dezenas de vezes menor do que a de um avião, e a sua baixa velocidade de queda, direção de movimento e perfil de radar mínimo tornam-nas quase impossíveis de interceptar. Às 06h26:45, 2 mísseis 48 N6 saíram da instalação na parte sudeste de Belgorod. No entanto, a geometria do ataque foi catastrófica. As bombas seguiam em um arco descendente acentuado, o que as tornava quase invisíveis nos últimos segundos de voo. O sistema computacional do complexo avaliou rapidamente a probabilidade de interceptação em 12%. Os mísseis estavam a 200 metros dos alvos, uma distância suficiente para que os detonadores funcionassem em condições normais. No entanto, as bombas se moviam muito rápido e em um ângulo muito agudo para serem destruídas. Os fragmentos passaram voando. O destino fez com que o AASM continuasse o seu caminho. Os soldados russos ficaram chocados com este episódio. Não interceptamos porque nos contornaram como se fôssemos crianças, dizia-se nos chats privados do Ministério da Defesa da Federação Russa na manhã seguinte, 27 de maio. Analistas independentes, incluindo funcionários do projeto russo Conflict Intelligence Team, confirmaram que foram encontrados destroços de bombas francesas no local da queda. Além disso, não foi encontrado nenhum fragmento do míssil S-400 num raio de 300 metros. Nas primeiras horas após a explosão, especialistas ocidentais afirmaram que esta é uma humilhação pública da defesa aérea russa. O S-400 é um bom sistema, afirmou o general reformado Ben Hodges na CNN. No entanto, não foi concebido para interceptar bombas em picada a tal velocidade. O seu software e protocolos de resposta estão protegidos contra ameaças obsoletas. Além disso, logo ficou claro que o próprio funcionamento dos sistemas de defesa aérea da Rússia foi gravemente afetado pela corrupção e pelo comando ineficaz. A inteligência ucraniana informa que o oficial de plantão estava ocupado com uma verificação de Moscovo no momento do ataque e não deu a ordem oportuna para o acompanhamento manual do alvo. As deficiências do S-400 foram observadas não só por especialistas militares, mas também por responsáveis pela propaganda estatal. Os meios de comunicação russos, desde a RIA, Novosti, até o canal Rússia 24, preferiram não informar que bombas tinham sido colocadas nas instalações do FSB. Em vez disso, foi divulgada uma notícia sobre uma explosão não identificada resultante de uma avaria no equipamento de gás, o que provocou uma onda de piadas nas redes sociais. Nessa altura, o Pentágono iniciou uma verificação urgente dos dados técnicos. Os oficiais da DARPA observaram que o uso da combinação GPS-BAISINS em conjunto com um propulsor reativo pode se tornar a base para o desenvolvimento de novos sistemas de armas de ataque.
A adaptação ucraniana dos sistemas ocidentais superou todas as expectativas tanto em termos de eficácia como de custo, diz o artigo divulgado na mídia através do The Washington Post. Esses acontecimentos levaram a uma conclusão importante: se um país com poucos recursos e tecnologia obsoleta é capaz de romper a defesa moderna de um dos exércitos mais poderosos do mundo, isso significa que o paradigma da guerra mudou. Não se trata de tanques e caças de quinta geração. Trata-se de engenhosidade que permite identificar pontos fracos nos sistemas mais caros e confiáveis do inimigo. Naquela mesma noite, o portal israelita Debka informou que o sistema Cúpula de Ferro seria revisto. Tendo em conta a experiência da Ucrânia, precisamos de levar em conta não só os mísseis e os drones, mas também os projéteis com inteligência artificial que caem do céu. A Ucrânia já representa esse perigo. O facto de 2 martelos franceses terem sido lançados de um avião soviético colocou em causa todo o conceito da defesa antiaérea russa. Esta história foi acompanhada de perto por todo o mundo. A primeira bomba, a ASM, atingiu o seu alvo às 06:27 horas de Moscovo. O seu detonador explodiu a menos de 20 metros acima do telhado do FSB em Glotovo. 0,3 segundos depois, aproximadamente ao mesmo tempo, a segunda bomba atingiu o canto do edifício do lado oposto, exatamente nas coordenadas previamente estabelecidas. O que aconteceu a seguir foi mais do que uma simples explosão. Foi uma destruição cirúrgica precisa em milésimos de segundo. Cada bomba continha 87 quilos de explosivos que, ao explodirem rapidamente, se transformaram de matéria sólida em gás, criando uma pressão excessiva de mais de 200 psi que destruiu tudo o que era vivo num raio de vários metros. A detonação inicial da primeira bomba criou um canal estreito de cobre derretido. Como uma faca na manteiga, ele perfurou as lajes de betão e as estruturas de aço do edifício. Chegou ao coração do complexo, no 3º andar, onde, segundo a inteligência ucraniana, ficava o arquivo que continha dados sobre operações secretas do FSB em Kherson e Donbass. Em poucos segundos, a segunda bomba atingiu o lado direito do edifício, onde ficavam os departamentos de cibersegurança e contra-espionagem. Pressão excessiva refletida. Ondas de pressão das paredes, pisos e tetos se fundiram após a explosão. Este efeito aumentou a destruição em cerca de 2 ou 3 vezes. Como as divisórias dos escritórios foram destruídas, as janelas não só se partiram, mas também foram projetadas para fora a centenas de metros, perfurando com vidros os edifícios vizinhos. Segundo testemunhas, casas foram danificadas por estilhaços num raio de até 400 metros. A CNN e o The Guardian publicaram uma análise técnica dos satélites Maxar algumas horas depois e mostraram que o edifício estava completamente destruído. Quando o telhado desapareceu, o 3º, 4º e 5º andares ficaram unidos. Pela estrutura dos escombros, é possível ver que eles estão a desmoronar-se gradualmente. Os andares superiores desabaram sobre os inferiores, criando um efeito de reação em cadeia. Segundo fontes anônimas dentro do sistema, há dezenas de funcionários sob os escombros, incluindo funcionários do aparelho central do FSB. De acordo com o canal russo independente Agência, no momento do ataque, havia pelo menos 70 pessoas no edifício, das quais apenas 18 conseguiram ser evacuadas com vida. O incêndio começou após a explosão e durou mais de 2 horas. Devido aos danos, os bombeiros não conseguiram chegar ao foco do incêndio. Unidades de engenharia do Exército chegaram ao local. 6 horas depois, os representantes do Ministério de Emergências ainda não conseguiam informar a dimensão da catástrofe. É interessante notar que nenhuma das principais emissoras de televisão da Rússia, incluindo o Primeiro Canal e a NTV, mencionou o ataque aéreo ou o míssil. Outra versão é a de um colapso local das estruturas devido a uma fuga de gás. No entanto,
Já na manhã de 27 de maio, moradores de Glotovo publicaram um vídeo que mostra os efeitos da onda explosiva, janelas quebradas, fachadas carbonizadas e rastros de condensação de 2 objetos que aparentemente vinham do oeste. É importante notar que analistas ocidentais acompanharam de perto o ataque e suas consequências. A emissora britânica Sky News confirmou com base em dados de inteligência que o ataque foi preciso, rápido e não deixou rastros que permitissem uma resposta rápida. Foi um ato de autodefesa contra uma estrutura que há décadas aterroriza os nossos cidadãos, afirmaram fontes ucranianas, incluindo a Direção-Geral de Inteligência GEUR. Aqueles que semeiam o terror saberão que os seus crimes não ficarão impunes mesmo fora da linha de frente, afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em um discurso ao povo. No entanto, o próprio ataque gerou controvérsia entre os participantes internacionais. A organização Human Rights Watch afirmou que, mesmo durante a guerra, é necessário respeitar o direito internacional humanitário. No entanto, o Parlamento Europeu, numa resolução fechada, reconheceu o direito da Ucrânia de atacar estruturas envolvidas na organização da agressão. Quanto às consequências internas, a fuga de dados do canal Telegram VCHK-OGPU revelou que nas primeiras 12 horas após o ataque, os servidores do FSB em Moscovo foram restringidos. Presume-se que isso esteja relacionado com receios de fuga de dossiês, parte dos quais se encontrava em Glotovo. Já a 28 de maio, foi emitida uma ordem interna que exigia uma revisão completa dos métodos de armazenamento de informações confidenciais. Isso significava que todos os arquivos deveriam ser transferidos para um ambiente cloud encriptado. Glotovo tornou-se um símbolo de uma nova fase da guerra, na qual os objetivos visam o cerne dos sistemas que representavam uma ameaça, e não apenas trincheiras e armazéns. Para a elite russa, as primeiras horas após o ataque à sede do FSB em Glotovo foram as mais tensas desde o início da invasão total da Ucrânia. Mesmo nos meios de comunicação controlados, sentia-se o pânico, apesar do silêncio oficial. Na situação em que se encontrava o Kremlin, era impossível preencher as lacunas de informação com simples retórica, uma vez que o ataque não visava apenas um objetivo específico, mas sim os alicerces da segurança do Estado. Segundo o canal Medusa, durante várias horas após a explosão, a administração presidencial recebeu relatórios urgentes sobre uma possível fuga de documentos, incluindo materiais sobre a rede de agentes nos países da UE e dossiês sobre políticos ucranianos. De Sochi, onde participava numa reunião fechada com funcionários do FSO, Alexander Bortnikov, foi imediatamente chamado a Moscovo. É evidente que o incidente em Glotovo não foi apenas militar, mas também simbólico. Pela primeira vez em toda a guerra, o estatuto de inviolabilidade da elite de segurança russa foi posto em causa. Uma reunião urgente começou nos corredores do Kremlin. Já na manhã de 27 de maio, foi decidido suspender as viagens planejadas das delegações do FSB a Minsk e Dushanbe, segundo fontes da Verstica. Além disso, foi lançado o programa interno Kremlin 2, que previa a transferência de algumas operações para centros de comunicações protegidos além dos Urais. No entanto, a reação local foi particularmente forte. Durante as 24 horas após o ataque na região de Belgorod, foi instituído um serviço de comando militar não oficial. O tráfego foi reforçado, as câmaras de vigilância locais foram desligadas e vários canais do Telegram que publicavam fotos da explosão foram bloqueados. Além disso, informações sobre o pânico entre os funcionários do FSB vazaram para o exterior. De acordo com dados da inteligência ucraniana e conversas interceptadas transmitidas ao The Times, em um dia, cerca de 40% dos funcionários das agências próximas deixaram seus postos de trabalho por conta própria, temendo novos ataques.
Muitas administrações regionais, como as regiões de Kursk e Briansk, solicitaram o reforço das suas instalações, o que significa que já não acreditam na sua segurança. Nessa altura, a máquina de propaganda russa começou a funcionar de forma diferente. No canal de televisão Rússia 24, o apresentador disse que tinha ocorrido uma explosão num edifício sob a alçada de um dos serviços secretos, no contexto do colapso do edifício do FSB em Glotovo. A notícia rapidamente se tornou popular nas redes sociais. Apesar de a emissão ter sido substituída no arquivo do canal de televisão, o vídeo original já estava disponível na internet. O Instituto para o Estudo da Guerra ISW publicou uma declaração em que afirmava: o ataque ao quartel-general do FSB demonstra a capacidade da Ucrânia de atacar não só infraestruturas, mas também centros de tomada de decisões. Este é mais um golpe à autoridade do Kremlin. Isso muda as regras. Se o Kremlin não consegue proteger os seus próprios espiões, como vai proteger o país? Questionou um analista da Político, comentando o relatório do ISW na imprensa ocidental. A elite regional também tomou conhecimento deste golpe. Informações sobre a construção urgente de um centro de comando subterrâneo começaram a circular em canais do Telegram ligados ao governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Não se trata apenas de uma medida de precaução. Isso também mostra o quanto ele desconfia do centro. Não menos importante foi a reação das forças de segurança internas. De acordo com um círculo de veteranos do FSB, os oficiais começaram a usar amplamente mensageiros com encriptação como Signal Trima e Session. Isso demonstra uma diminuição da confiança nos canais oficiais de comunicação, mesmo entre os altos comandos. O presidente Vladimir Putin não falou publicamente sobre isso. Nenhuma declaração oficial foi feita naquele dia ou no dia seguinte. De acordo com representantes da administração presidencial, eles limitaram-se a uma frase sobre uma investigação interna do incidente cujas causas estão a ser apuradas. Até mesmo comentaristas pró-Rússia, como o blogueiro Mikhail Onfrienko, que afirmou: se o silêncio é ouro, então no Kremlin já se tornaram bilionários, ridicularizaram essa abordagem. Nas sedes da OTAN em outros países, isso foi visto como um sinal alarmante, mas favorável. O Financial Times informou que a Lituânia, a Estônia e a Polônia, bem como outros países da aliança, exigiram que a reunião do Conselho da NATO analisasse a questão do reconhecimento das agências de segurança russa como alvos militares legítimos. Isso pode levar a uma revisão das regras do jogo, em que ataques a alvos como o FSB serão considerados uma resposta à agressão e não uma escalada da situação. Assim, Glotovo causou danos não só ao edifício, mas também à confiança, à estabilidade e à própria estrutura do Estado russo. O ataque ao edifício do FSB em Glotovo, em maio de 2025, foi um acontecimento estratégico e militar, cujas ondas chegaram às capitais mais remotas do mundo. Como resultado, uma semana após o ataque, o mapa diplomático da Eurásia começou a mudar, e as posições das alianças e dos adversários oscilaram. A China foi a primeira a reagir ao ataque. Desde o início da guerra, Pequim oficial se manteve neutra, mas após a explosão em Glotovo, o Ministério das Relações Exteriores da China fez uma declaração discreta, mas muito notável. Apelamos a todas as partes para que evitem ataques a estruturas que não se encontram na zona de combate direto. Assim, a China reconheceu que o ataque ocorreu contra um alvo que anteriormente era considerado não relacionado com um conflito militar convencional. Segundo a agência South China Morning Post, nos bastidores da SCO, começaram discussões sobre se o Estatuto da Rússia como aliado estratégico deveria ser revisto. Os especialistas consideram que, se Moscovo não consegue garantir a segurança na Ásia Central e no Extremo Oriente, isso põe em causa o seu papel na garantia da segurança. Ao mesmo tempo, no Irão aliado da Rússia, na linha da resistência anti-ocidental, eclodiram disputas políticas internas. Alguns membros do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica,
IRGC, em particular, veteranos da guerra na Síria, afirmaram que o modelo de segurança russo revelou-se vulnerável. Nos bastidores do Conselho de Segurança Nacional do Irão, começaram as conversas sobre a revisão da forma como Moscovo obtém informações de inteligência. Isto aconteceu no contexto de uma reunião secreta entre uma delegação do IRGC e membros do Conselho Militar do movimento Hamas em Teherão. Na reunião foi discutida a questão de como usar a experiência da Ucrânia na adaptação de armamentos ocidentais a veículos obsoletos, segundo o Al-Mayadin. Assim, a abordagem ucraniana, bombas francesas, aviões soviéticos, software americano, é um novo exemplo de guerra híbrida. Ao mesmo tempo, o ataque em Glotovo provocou no Ocidente o desejo de acelerar a ajuda à Ucrânia. A França confirmou o fornecimento de um novo lote de AASM. A Alemanha transferiu os seus sistemas antiaéreos Iris-T para a fronteira com a Polônia e o Reino Unido anunciou publicamente a transferência de novos drones de reconhecimento com maior alcance. Particularmente interessante foi a divisão na aliança NATO. A Turquia afirmou que é necessário evitar ataques que possam envolver a NATO num conflito aberto com a Rússia, mas não condenou a Ucrânia. No entanto, a Polônia, a República Tcheca e os países bálticos afirmaram que um ataque ao quartel-general do FSB não só é admissível, como necessário, como fator de dissuasão. Isto aconteceu num contexto de conversas sobre a criação de uma iniciativa da Frente Oriental, uma nova coligação na NATO que atuaria de forma autônoma em relação à França e à Alemanha. A Rússia empreendeu esforços diplomáticos para chamar a atenção da ONU para a condenação do ataque. No entanto, a resolução foi rejeitada pelo Conselho de Segurança. A Ucrânia tem o direito de se defender por todos os meios disponíveis contra as estruturas responsáveis pelo terrorismo no seu território, declarou Uzioa, através do seu representante permanente. Além disso, a China absteve-se. Após a guerra, os países neutros passaram a desempenhar um papel importante na diplomacia. A Suíça e a Áustria manifestaram vontade de negociar, mas Kiev reagiu com frieza. Numa entrevista à revista The Economist, o presidente Zelensky afirmou: "O que se pode negociar se nem mesmo os serviços secretos do inimigo estão seguros?" O ataque provocou uma reação ambígua, mas bastante positiva da opinião pública nos países da UE. Uma pesquisa realizada pela IFOP na França mostrou que 57% dos franceses apoiam as ações da Ucrânia fora de suas fronteiras, incluindo objetivos militares e de inteligência. Na Polônia e na Lituânia, o apoio ultrapassa 80%. Por fim, estes acontecimentos reacenderam o debate sobre o futuro da Rússia. A censura foi reforçada no país e os meios de comunicação da oposição, como Novaya Gazeta Europa, já caracterizaram o ataque como o fim simbólico da verticalidade da segurança. Se o Estado não consegue proteger os seus próprios segredos, perde o mito da invulnerabilidade, considera o sociólogo russo Igor Yakovenko. Assim, Glotovo tornou-se mais do que um simples incidente relacionado com a guerra. Transformou-se num espelho geopolítico que mostra o quão vulneráveis são os impérios, o quanto as táticas mudaram no século XXI e lembra os novos conflitos, onde a informação, a precisão e a coragem são mais importantes do que o número de soldados ou a profundidade das trincheiras.